Inicialmente, eu quero falar com você sobre um homem chamado Elias, que era profeta de Deus, que com uma oração, ele parou uma nação chamada Israel por 3 anos e 6 meses, onde não houve chuva e não houve orvalho. E hoje nós temos um vírus que parou o mundo inteiro. O mundo inteiro está parado por conta de um vírus. Deus não depende de armas químicas, não depende de bomba atômica. Deus não depende do grupo mais forte que tem no mundo, como eu vejo uma China, os Estados Unidos, aqueles que detêm o dinheiro, detêm o ouro. Deus entra em qualquer lugar porque Ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia nos declara lá no texto de Reis, no capítulo 17, versículo 1 a 7, dizendo: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele, quando fez esta colocação, ele estava dizendo para o rei Acabe: Olha, rei, eu estou diante de Deus, e segundo a autoridade que eu tenho de Deus, eu estou dizendo que não vai chover em Israel. Elias era um homem que ele, na verdade, apareceu na história de Israel, em um dos momentos mais sombrios daquela nação, onde o pecado, a idolatria estavam crescendo de forma assustadora. Não é diferente de hoje, para que eu trace um paralelo com o Evangelho de Mateus, capítulo 24. O mundo está vivendo também a mesma situação que Israel vivia, de uma degradação moral, uma degradação tão pesada que tem mexido com Deus. Deus resolveu parar o mundo e o mundo está parado pela mão de Deus e simplesmente por um vírus que saiu da China e está atingindo a todos nós. Mas quando Elias aparece, e eu hoje apareço na tua casa também, como profeta de Deus, ele disse: olha, vocês estão vivendo o pecado, a idolatria, isso está crescendo de forma assustadora e Deus vai dar um breque em vocês. Deus vai parar vocês. Vocês vão entrar numa quarentena. E assim foi. Depois do reinado de Salomão, por causa do pecado e da idolatria, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos. No norte, o rei de Israel, na época, era Acabe, casado com Jezabel, que era o poder por trás do trono e o poder dominante no casamento. Jezabel trabalhava por trás, nos bastidores, e trocou de Deus. Deixou o Senhor Jeová e trouxe Baal, um Deus que fora criado ali para ser adorado por aquele povo. Deus se entristeceu, se aborreceu com Israel e principalmente com Jezabel. Jezabel levou quase toda a nação a adorar Baal, conhecido como Deus da chuva e Deus da fertilidade. E a nação passou a crer que Baal realmente era o Senhor, que comandava a chuva e comandava a fertilidade, abandonando Jeová, o Senhor de todo o poder. Nós sabemos também que, além disso, ela aboliu a adoração a Deus. Ela disse: ninguém vai adorar a Deus daqui para frente. E o verdadeiro ponto de exterminar alguns profetas de Jeová. Ela mandava matar os profetas e proibiu definitivamente que o povo adorasse a Deus, que o povo estivesse
nas mãos de Deus. Mas Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus. O Deus de Israel, aquele que é Senhor de todas as coisas, foi tão irritado por Acabe e todos os reis de Israel que foram antes dele em 1 Reis 16 e 33. Foi nesse contexto que Deus levantou um profeta. E eu, nesta madrugada, quando orava, eu dizia: Deus, levanta um profeta nessa nação, seja eu, seja quem for, um profeta para profetizar, para que a nação tome uma postura diferenciada e volte novamente o olhar para os céus, lembrando da morte, ressurreição de Jesus, lembrando do Deus Todo-Poderoso. Imagina um país sem chuva durante 3 anos e 6 meses. A terra ficou esturricada, trincada e muitas pessoas morreram de sede. Havia escassez, o dano na economia foi total, a escassez de alimentos, não havia plantação, não havia colheitas, porque não havia nem chuva e muito menos orvalho. Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, conforme escreve Tiago 5 e 17. Elias entrou numa quarentena após ter profetizado isso. Eu não sei qual é o limite de tempo de uma quarentena para um profeta, mas como estamos falando em quarentena, sem dominar dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos, nós denominamos agora, nesse tempo, quarentena. Elias estava longe da mistura dos sons diários, longe da sua rotina diária, longe das agitações do dia a dia. Elias estava a 200 quilômetros de distância na sua última etapa, na casa da viúva de Serepta. E o profeta foi sendo trabalhado, sendo lapidado, naquele momento em que ele estava no seu isolamento, como todos nós estamos hoje, trancados em casa. Realmente, a ansiedade, a depressão, o nervoso de estar trancado é tão forte, é tão grande. E eu quero me lembrar agora e falar com você que está em casa. Há pessoas que têm a coragem de pegar um pássaro, pegar um passarinho porque acha bonito, acha lindo e trancá-lo numa gaiola. Isto é um crime contra a natureza de um pássaro. Aquele que foi feito para voar, agora está preso. Mas hoje, Deus toma uma atitude, não somente com o Brasil, Estados Unidos e China, mas está tomando uma atitude com todo mundo. Mas Deus disse para Elias: olha, você viaja, vai junto ao ribeiro de Querite, que é um lugar de passagem onde você vai passar. E ali vai ser o lugar de treinamento para você. Você não vai sair desse lugar e quando sair, sairá fortalecido para algo maior lá na frente. Elias precisava confiar em Deus dia após dia. E Deus decidiu: eu vou mandar para Elias corvo para levar de manhã pão e carne, à tarde pão e carne. E um animal tão ruim, um animal tão imundo, passa a sustentar um profeta. E nós sabemos que Deus faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele entende, porque tudo está nas mãos de Deus. Você não pode viver o amanhã hoje. Elias não sabia nada sobre o seu futuro, mas tinha a promessa de Deus: eu te sustentarei, estarei no ribeiro de Querite. Para nós,
Hoje é viver pela fé, é viver na dependência do Senhor Deus, que nos faz continuar. Enquanto pessoas se suicidam, a gente faz crescer a nossa fé. Enquanto pessoas morrem, a gente precisa levantar a nossa fé para continuarmos a nossa caminhada. A obediência de Elias. Elias estava pronto para obedecer ao Senhor Deus. E publicamente ele obedecia e reservadamente ele também obedecia. Mas chega o dia em que, não havendo chuva, não havendo sereno, o ribeiro de Querite secou. E o que pensamos ou falamos quando seca a nossa fonte? Quando acaba o dinheiro, quando acaba a comida, quando nós entramos na situação mais caótica de nossa vida. O que dizer? E o que podemos pensar? Porém, Elias confiava em Deus. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Chega um momento em que Elias disse: olha, até aqui Deus me deu a carne para comer, mesmo que trazida por um corvo, me deu pão para comer, me deu a água do Querite, mas secou-se e eu estou sofrendo na minha quarentena. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele? Eu quero dizer que Deus nunca te esqueceu, jamais se esquecerá, e ele se compadece de você. Eu quero dizer para você, no dia de hoje, que quando o ribeiro secar, não se desespere, porque Deus estará sempre junto ao ribeiro. Deus está pronto para te levar para algo maior, algo mais poderoso logo ali na frente. E Deus o levou para a casa de uma viúva de Serepta, que não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite e um pouquinho de farinha na panela. E ali ocorre o grande milagre. Mas Deus quer fazer o milagre na tua vida no dia de hoje. Eu quero profetizar na tua vida e quero determinar e quero declarar que o mal vai embora, que o coronavírus vai desaparecer, que a bênção de Deus virá sobre o Brasil. Se o Brasil tomar atitude, se o Brasil se voltar para Deus, se o Brasil, e esse Brasil que eu estou dizendo é o Brasil humano, se arrepender dos seus pecados, mudar o comportamento, mudar o seu modus vivendi, Deus com certeza entrará e já está entrando com providências, porque a nossa nação é o celeiro do mundo, tanto em bênçãos minerais, como em bênçãos de alimento, como em bênçãos espirituais. Creia na palavra de hoje. Eu não sei quanto tempo durará essa quarentena, mas nós vamos passar pela quarentena. Vamos sair do outro lado. Sair que nem Elias, mais forte, mais poderoso, com muito mais autoridade e com uma mensagem de guerra e vitória em nome de Jesus. Eu te abençoo agora, na autoridade do nome de Jesus, e ordeno que essa glória, esse poder que me envolve, toque na tua vida, para que você levante a cabeça hoje e comece a caminhar, porque o choro só pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, segundo o Salmo 30, versículo 5. Deus tirará todo o tempo das nossas lágrimas e trará alegria de volta a esse povo lindo, a esse povo brasileiro, a esse povo feliz. Deus abençoe a cada um de vocês.